Oi, gente. Mais uma vez eu venho, né, com o vídeo da semana. Essa semana eu confesso que eu até estava meio sem inspiração para fazer o vídeo. Eu não queria estar falando apenas de pandemia o tempo todo. Assim, a gente sabe que tem uma pandemia. E é importante que a gente saiba. E é importante que a gente admita que essa pandemia ainda está numa faixa crescente. Nós nem sequer chegamos num platô, ou seja, não chegamos numa estabilização da pandemia. Há, obviamente, debatido em outros vídeos meus a questão da liberação, do relaxamento da quarentena, que na verdade não está sendo um relaxamento. Na verdade, a quarentena, que meio que não existiu direito, acabou. Mas a pandemia não. E eu li uma coisa no Facebook, uma postagem de uma aluna minha, em que ela dizia: deputados com medo do coronavírus se reúnem em sessão plenária online para decidir o retorno das crianças para as aulas presenciais nas escolas. E isso é uma coisa muito preocupante, né? Porque a gente tem que levar em conta a segurança de todos nós. A criança, ela não está no grupo de risco. Entretanto, os professores, diretores, os pais, né, os parentes, eles estão. E a gente deve levar em conta que esse retorno, quando houver, tem que ser com extremo cuidado redobrado. Numa outra postagem, eu vi que alguém colocava: se você manda uma criança com um pouquinho de purpurina para a escola, quando ao final da aula, todas as outras crianças também estarão sujas de purpurina. Você acha mesmo que com o coronavírus vai ser diferente? Quando a gente volta às aulas com os adultos, é mais fácil da gente controlar. Por quê? Porque o adulto tem mais consciência do que está acontecendo. Então, ele vai se precaver mais. A criança, a gente vai precisar de um cuidado extremamente maior, né? O pessoal fala cuidado redobrado, eu acho que é muito mais que redobrado. E a gente deve considerar essas questões. O MEC, né, ele já lançou o protocolo de retorno às aulas, mas ele não definiu o retorno às aulas. Isso era um dos assuntos que eu queria falar. Mas eu não queria me ater só a isso. E aí, meu aluno, ou ex-aluno, eu sei lá, Elivelton, ele colocou uma postagem no Facebook, que vocês vão estar vendo aí, que fala o seguinte: Humberto Eco alerta: nem todas as verdades são para todos os ouvidos. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu fui ler o artigo que ele postou, achei muito interessante, gostei muito, e quis debater sobre isso. Essa semana, a gente teve, vocês vão estar vendo aqui a imagem, o novo marco legal do saneamento básico. Em princípio, me parece algo muito bom. Eu vou ler do que trata o marco do saneamento básico de 2020, tá? Participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saneamento. Prazo de 1 ano para licitação obrigatória dos serviços. Atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com tratamento de esgoto até 2033. E a Agência Nacional de Águas, a ANA, como órgão regulador em questões relacionadas ao tema. Analisando o que a gente está vendo agora, em princípio, não é nada de ruim, pelo contrário, é muito bom. Eu quero muito que 100% da população mundial tenha acesso à água e, obviamente, 100% da população do Brasil tenha acesso à água potável. A gente tem visto aí, nessas épocas de pandemia, muita gente que não tem água disponível para se higienizar e, portanto, se precaver com relação à questão do vírus, do coronavírus. Também quero que tenha 90% de esgotamento sanitário no Brasil, é óbvio, e quem não deseja isso? Porque saneamento é saúde. Então, quando você tem água potável e tem saneamento básico, você sabe que vai ter impacto na saúde da população, o que vai reduzir significativamente a quantidade de pessoas em hospitais por doenças simples, que tem cura na higiene. E, inclusive, o coronavírus é um dos agentes patogênicos, que a maneira melhor de se prevenir é a higiene. Para vocês terem uma ideia, alguns tipos de câncer, eles são ocasionados pela falta de higiene, principalmente nos órgãos genitais masculinos. A falta de higiene no órgão genital masculino faz com que tenha câncer. Minha gente, estamos no século XXI, eu fico pensando, meu Deus, o que pensarão de nós quando estivermos em 2080, né? Vamos dizer que esse pessoal do início do século XXI era tudo doido, né? Nós somos muito loucos. A gente não se higieniza.
Então, e o que é esse marco legal do saneamento? Por que eu estou falando sobre isso? Qual é o problema, então? Já que a gente sempre aborda isso com várias óticas, e é do meu feitio sempre abordar essas questões de maneiras diferenciadas para a gente enxergar as coisas com mais clareza. Então, o que acontece? O que é que me preocupa? A situação do Brasil é essa que você está vendo. O saneamento básico não existe. A maioria dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico na rede pública, é feito através de fossas sépticas e muitos ficam na rua, como a gente está vendo aí. O que é um caminho aberto para inúmeras doenças, inúmeros agentes patogênicos, o que deixa o nosso sistema de saúde cheio de gente para ser atendido. Então, e aí eu fui procurar na literatura, fui procurar em alguns lugares, o que é que a gente pode pensar sobre isso. O Ministério da Economia, ele que lançou esse marco regulatório. E esse marco regulatório, ele foi, pelo que eu estou lendo aqui, ele traz novas diretrizes que vão atrair 500 bilhões de reais em investimentos privados, né, no setor, e vai criar 700 mil empregos no país. É uma notícia muito boa. Mas me preocupa são as desigualdades sociais do nosso país. Se a gente vai, e é o que o marco legal do saneamento me mostra, privatizar a água e privatizar o saneamento básico, ou seja, no caso de nós aqui em Pernambuco, a Compesa vai ser privatizada de alguma forma, seja através de parceria, seja através de uma venda, não importa. Como vai ser o preço da água? Como vai ser o preço do esgotamento sanitário? Será que realmente 90% da população vai ter esgotamento sanitário? 99% da população vai ter água? A gente paga atualmente em 10 metros cúbicos de água para a Compesa R$ 44,08. Algumas famílias não têm esses R$ 44. E a gente tem uma série de ligações clandestinas, e é por isso que, né, a gente tem essa questão do marco regulatório. Toda a discussão, na minha concepção, tem uma relação muito profunda com essa questão do investimento privado. Até onde isso vai ser colocado, até onde isso vai ser realizado para que a gente tenha um acesso efetivo da população. Na África, a privatização da água fechou as torneiras, ao invés de abri-las. E as pessoas morrem de sede na África, certo? Tendo um manancial imenso de rios, de lagoas, certo? É um país, não se engane que a África é seca, pelo contrário. A África tem o deserto do Saara, mas ela não é um continente seco. E as pessoas morrem de sede. E não tem água para a agricultura. Por quê? Porque a água lá é privatizada na maioria dos seus países. E como é que funciona para você ter água? Eles chegaram ao ponto de colocarem, eu vou colocar a imagem aí para vocês verem, um caça-níquel, uma caça-moedas nas torneiras. Então, para você ter água, você tem que jogar a moeda lá e a torneira pode ser aberta. O problema, e se você não tiver a moeda? Não é todo dia que a gente tem dinheiro, não é todo dia que a gente tem as coisas disponíveis. Então, como isso vai funcionar? Como isso vai ser regulado, né? Então, eu me preocupo muito nesse sentido para que isso seja feito de maneira adequada. Esse marco legal já tem sido estruturado já faz muito tempo, mas ele nunca foi efetivado. Finalmente, a Câmara dos Deputados liberou, e ainda bem que isso aconteceu. Mas vamos ver essa questão para ver se de fato isso vai acontecer. Então é por isso que eu me sensibilizei tanto com a postagem de Erivelton com relação que nem todas as verdades são para todos os ouvidos, porque as pessoas têm um estado de negação. A gente vê isso na pandemia e a gente vê isso em outros setores da vida. Então, como é que funciona essa questão do marco regulatório? A PL, que foi aprovada, né, a 4162, não é, de 2020, ela promove sim a privatização do saneamento básico brasileiro. E a gente tem que alertar muito para a questão da exclusão da população, que é vulnerável, né, a população de baixíssima renda. Então, o setor privado sozinho, ele não pode atuar. A gente tem a Agência Nacional de Águas, ela vai ter poderes de fato para poder regular isso? Como isso vai funcionar? E como vai ser essa prestação de serviço? Vai ter um controle social? Eu confesso que acho isso meio improvável, devido ao histórico do Brasil, que a gente sabe que isso não funciona da maneira tão afinada como parece ser que está escrito na lei. Então, se a população for coagida a pagar pela substituição do prestador,
Como vai ser isso? Porque hoje existe um monopólio, né? Se você quer água na torneira, você só tem acesso se for através da Compesa. Não há concorrência. Talvez a privatização, se houver vários concorrentes, a água fique mais barata e tenha acesso para todos. Mas se for um monopólio, trocar o monopólio do Estado para um monopólio privado, não vai fazer diferença alguma. Talvez até faça diferença, uma diferença para pior. Então, isso é uma preocupação que a gente deve debater. E eu espero, inclusive, que vocês coloquem isso aí nos comentários, tanto com relação à higiene que eu estou falando, da pandemia, como com relação a o marco regulatório do saneamento. Então, o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, que é o SINIS, ele fala que em 2018, 83,6% da população brasileira teve acesso à água e que 53,2% tem esgotamento sanitário. Isso não é um número tão ruim, se a gente for comparar com a África e com a Índia, por exemplo. Mas se for comparar com outros lugares do mundo desenvolvido, isso é um número péssimo. Cerca de metade da população do Brasil não tem acesso ao esgotamento sanitário. Isso é um número muito ruim. Que ainda existe 17% da população brasileira que não tem acesso à água. Isso também é um número muito ruim. Mas a gente não tem que olhar as coisas apenas por uma ótica, tem que olhar por várias óticas. Então, se o setor privado atuar sozinho, o controle social vai ser muito difícil na prestação de serviço. Então, os municípios e o Distrito Federal, eles têm que realizar essa prestação de serviço de 3 formas. A direta, na qual os próprios entes públicos, né, eles vão executar a atividade, então a prefeitura pode sim municipalizar a sua água. Indireta, por meio de concessão realizada, né, por meio de licitação. Isso tem que ser extremamente vigiado devido a questões relacionadas à corrupção. Não é? E também por gestão associada, consórcios públicos. Então, seria o poder público, a prefeitura, o Estado, junto com a iniciativa privada. Talvez eu acho que essa solução seja a melhor. Aí, se vocês quiserem, comentem aí se vocês acham que essa terceira solução é a melhor. Isso vocês estão vendo aí durante o vídeo, né? Eu estou colocando. Então, o projeto de lei não apresenta soluções. Ele apenas diz o que deve ser feito, mas até o momento ele não disse como vai ser feito. Isso vai ficar em aberto, cada um vai tomar sua decisão. Quem vai tomar essa decisão? Não é isso? Então isso deve ser levado em conta. Então, no campo do direito, a responsabilidade do Estado à água, por quê? Porque a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, ela determina que nós temos que ter acesso aos itens básicos para a sobrevivência humana. A habitação, água, energia elétrica, alimento, roupas, calçados, isso é o básico, isso está assegurado na Constituição. Nem sempre é posto em prática e a gente sabe disso. Então, colocar água como produto, a gente vai estar buscando o lucro. E tornar a água um objeto, uma commodity, é muito complicado, porque a gente tem que estar pensando na sobrevivência humana. A gente não pode estar pensando apenas na questão do lucro. Nesse caso da água, é imperativo que a gente pense na questão social. Todos têm que ter acesso à água, porque a água, como todo mundo diz, né, a água é a vida. Então, o saneamento básico, debatido, né, na 4162, na verdade a 4162 é de 2019, mas foi aprovada no Senado agora, dia 24, ela prevê a privatização, está nítido, está na cara. O engenheiro da Compesa, né, o Hermes Costa, ele fala que a privatização põe em risco a vida das pessoas, certo? E ele discorda. Ele disse que essa decisão é muito complicada porque o abastecimento de água e o esgotamento sanitário são indispensáveis para atender as necessidades inadiáveis da comunidade, né? Então, eles não podem ser colocados em risco de vida, o perigo de vida das pessoas, né? Expor a sua saúde, expor a sua segurança. Essas são as palavras do engenheiro da Compesa. E a gente também precisa ter em conta que o marco regulatório, ele determina os rumos do nosso país com relação a essa coisa da água e do esgotamento, que é algo muito importante debatido no mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo de comparação. Os Estados Unidos, que todo mundo fica falando, que é uma referência em muita coisa, ele mantém os seus mananciais de água vigiados pelo exército, com sobrevoos de drones. A água nos Estados Unidos, ela não é privatizada, pelo contrário, ela é guardada pelas forças militares, com relação à garantia dos seus mananciais, para que não sejam poluídos, e em segunda instância, para que não sejam vítimas de atos de terrorismo. Além do mais, eles querem ter o controle de todo o processo produtivo, então eles não privatizaram.
Todas as experiências de privatização da água foram muito complicadas, todas elas houve um grande processo de exclusão. Então eu queria que a gente tivesse essa reflexão essa semana. É uma coisa que eu não sei se passou batido de vocês, mas é uma coisa que me preocupa, não é? Porque a gente tem alguns commodities, ou seja, tem algumas coisas de mercado que são muito importantes, por exemplo, da água, o petróleo, não é? As nossas reservas de ferro, as nossas reservas de bauxita, tem muita coisa que a gente deve levar em conta, né? A nossa agricultura, tudo isso deve ser protegido para manter a nossa soberania nacional, para manter a nossa cidadania, o nosso acesso aos produtos de primeira necessidade, tá? Então eu fico com essa reflexão essa semana, conto com os comentários de vocês, gostaria que vocês comentassem sobre isso, o que é que vocês pensam, como isso pode influenciar na vida de vocês, se vocês se sentem seguros, se vocês acham que vai ser bom, né? Eu quero entender isso aí, como isso impacta na vida de vocês. Então, até semana que vem.